Você já sentiu aquela aflição quando pensa na morte? Não precisa ser num velório, nem num hospital. Pode ser de madrugada, sozinho, quando tudo está escuro. Ou num dia comum, do nada. O pensamento chega, o corpo reage, e você rapidamente empurra ele para longe. A maioria de nós faz isso. Mas hoje, a gente vai fazer o contrário. Vamos olhar para esse medo e perguntar: do que exatamente a gente está fugindo? O medo da morte parece um defeito, certo? Afinal, se ela é inevitável, por que sofrer antecipadamente? Mas o seu cérebro não enxerga assim. Há uma teoria no campo da psicologia com uma ideia simples. Seu cérebro se recusa a aceitar a própria mortalidade. Não por covardia, por estratégia. Se ele aceitasse plenamente que você vai morrer, você perderia a urgência de sobreviver agora. Comeria qualquer coisa. Cruzaria a rua sem olhar. Pararia de planejar o futuro. O medo da morte não é um defeito de fábrica. É um truque de sobrevivência. Ele está ali para garantir que você continue fazendo escolhas que te mantenham vivo. O problema é que esse alarme interno às vezes fica ligado sem necessidade. Uma pesquisa recente perguntou para pessoas de diferentes idades com que frequência pensavam na própria morte. A resposta mais óbvia seria os idosos. Afinal, estão mais próximos. Mas não é isso. 24% dos jovens entre 20 e 30 anos pensam na morte frequentemente. Entre os idosos com mais de 60 anos, esse número cai para 7%. Jovens pensam mais na morte do que avós. Uma hipótese é que os mais velhos já fizeram as pazes com a ideia. Os jovens estão no auge da construção da vida e a ideia de perder tudo isso antes de começar de verdade dói mais. Some a isso guerras, crises climáticas, uma pandemia. Essa geração cresceu com a sensação de que o amanhã não é garantido. A morte parece ser o propósito central da natureza, mas há algo que a desafia. Erwin Schrödinger, um dos grandes nomes da física, escreveu um livro chamado O que é a vida? A pergunta não era poética, era matemática. Ele observou que tudo no universo caminha para a desordem. Uma xícara quente esfria. Um quarto bagunçado nunca se arruma sozinho. Isso tem nome: entropia. A vida é a única coisa que faz o oposto. Ela pega a energia do ambiente e cria ordem, organiza células, mantém temperatura, repara danos. Por um tempo, ela resiste à entropia. A morte, deste ponto de vista, não é uma interrupção trágica. É o momento em que essa resistência cessa. O corpo finalmente obedece à regra universal que vinha driblando desde o primeiro dia. Schrödinger disse algo que ficou: a vida não é exceção à regra. É uma pausa dentro dela. Mas se a morte é tão natural quanto o nascimento, por que a gente não consegue falar abertamente sobre ela? Porque nossa cultura a transformou num tabu. Crianças são protegidas do assunto. Doentes terminais morrem em hospitais, longe da família. Funerais são rápidos, quase impessoais. Não há espaço para sentar com a morte, para olhar para ela. Quanto menos familiaridade, mais medo. E a única saída desse ciclo é ir na direção oposta. Não com coragem, mas com curiosidade. Em outras partes do mundo, essa relação é completamente diferente. No México, o Dia dos Mortos é uma celebração. Famílias vão aos cemitérios para comer, cantar, conversar com quem partiu. No Tibete, monges meditam sobre a impermanência todos os dias, não por pessimismo, mas para lembrar que cada instante é único. E para bilhões de pessoas ao redor do mundo, a fé oferece uma resposta diferente. A morte não é o fim, é uma passagem. A ciência, por sua vez, já descobriu coisas intrigantes sobre os momentos finais. Em 2023,
pesquisadores monitoraram cérebros de pacientes em estado terminal e observaram algo inesperado. Momentos depois da parada cardíaca, o cérebro apresenta uma explosão de atividade em ondas gama, as mesmas associadas à consciência e à memória. O cérebro, nos últimos instantes, não desliga como uma lâmpada. Ele tem um pico. Algumas sensações relatadas por quem sobreviveu a uma parada cardíaca têm explicações científicas possíveis. Mas aí entra o problema. Nem tudo se encaixa. Em 1991, a cantora Pam Reynolds passou por uma cirurgia radical para remover um aneurisma no tronco cerebral. O corpo foi resfriado a 16 graus, o sangue drenado da cabeça, o coração parou e as ondas cerebrais se achataram completamente. Por todos os critérios clínicos, ela estava morta durante aquela hora. Quando acordou, descreveu detalhes da sala de cirurgia que não poderia ter visto. Os olhos estavam tampados, os ouvidos obstruídos. Mencionou o instrumento usado para abrir seu crânio. O neurocirurgião responsável disse: "Ela estava clinicamente morta. Não posso afirmar que isso não aconteceu. O caso Pam Reynolds não prova nada definitivamente, mas levanta uma pergunta que ainda não conseguiram responder. Como uma experiência tão lúcida, com detalhes verificáveis, surgiu de um cérebro tecnicamente desligado? Isso sugere que nosso modelo atual de consciência, de que ela é apenas um produto do cérebro, está, no mínimo, incompleto. Existem posturas simples que podem ser adotadas para ressignificar a morte em nossa mente. Uma delas é uma prática que foi adotada por imperadores e filósofos ao longo dos séculos. Eles chamavam de memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Parece mórbido. Mas quem praticava não ficava deprimido, ficava mais presente. Quando você lembra de verdade que o tempo é limitado, algo muda na forma como lê o dia. O que era urgente perde urgência. O que você vinha adiando começa a pesar diferente. O medo da morte, quando parado de empurrar para longe e finalmente olhado de frente, revela frequentemente outra coisa por trás. Não o medo do fim em si, mas o medo de chegar lá sem ter feito o que importava. E isso, diferente da morte, ainda dá tempo de mudar. No final das contas, a morte não é só o fim. É a moldura que dá contorno à vida. Um livro que nunca termina não tem forma. Uma música que nunca acaba perde o significado. Sem limite, nada teria urgência. Não haveria pressão para dizer o que precisa ser dito hoje, para pedir desculpas, para começar o que você sempre adiou. A finitude cria estrutura. Ela transforma encontros comuns em eventos únicos. E fica uma última pergunta, só para você guardar. Se você soubesse que este ano é o único que tem garantido, o que faria hoje de diferente? Inscreva-se no canal Desdobramente para não perder os próximos vídeos.